Olá, adolescentes! Estamos começando mais um vídeo de respostas aí da lição de número 8, onde continuamos falando aí de 1 Samuel, capítulo 16, neste terceiro dia, né? O Rogério mandou novamente aí as perguntas em dissertação, não em múltipla escolha. Não estão difíceis as respostas, tá? Ainda estamos falando do capítulo 16, então ainda seguimos aquela mesma ideia de quando Davi é ungido e os primeiros passos dele ali na interação dele com Saul, tá? Então, na primeira pergunta, ele fala assim: qual era o instrumento que Davi tocava? E aí você vai ter a resposta lá no verso 18, que ele diz assim, ó: um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então a resposta aí está no versículo que fala que ele tocava harpa. Então esta é a resposta, tá? Então se você escrever harpa, é a resposta correta. A segunda pergunta diz: cite uma qualidade de Davi. Nesse mesmo versículo você tem algumas qualidades que fala que ele era um guerreiro valente, ele sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então, qualquer uma dessas poderia ser a resposta. Eu coloquei todas, mas uma só já era o que a pergunta propunha, né? Uma qualidade de Davi. Então, boa aparência, guerreiro valente, sabe falar e o Senhor está com ele. Qualquer uma das quatro, tá? A terceira pergunta fala: qual era a atividade de Davi? Você vai ter essa resposta lá no verso 19 que ele diz: então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho que cuida das ovelhas. Então ele é pastor de ovelhas, tá? Essa é a resposta. Se colocar cuidador de ovelhas, como está falando aí também, vale a resposta, tá? A quarta pergunta fala: quais foram os presentes enviados por Jessé ao rei Saul por intermédio de Davi? Você tem essa resposta lá no verso 20. Ele diz assim, ó: Jessé apanhou um jumento e carregou de pães uma vasilha de couro cheia de vinho, um cabrito e enviou a Saul por meio de seu filho Davi. Então a resposta é pão, uma vasilha de couro, de vinho e um cabrito, tá bom? Então essa é a resposta. A quinta pergunta fala: quando Davi tocava sua harpa, o que acontecia com o rei Saul? A resposta está lá no verso 23 que ele diz: e sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno deixava. Então ele sentia alívio e melhorava. Essa é a resposta, tá bom? Não está difícil, aí como eu falei, continuamos falando aí sobre a interação de Davi com Saul. Davi, ele era um bom menino de boa aparência, ele era um menino bem obediente ao seu pai, pastor de ovelhas, e também ele tocava harpa. Então ele era um grande músico. Você vai ver isso no futuro quando ele vai escrever alguns salmos. Quem é um compositor, é um bom músico, e ele tocava muito ali a sua harpa, tá? E quando ele tocava, a música que saía ali da harpa de Davi, através do Espírito que estava Espírito de Deus que estava sobre Davi, expulsava ali aqueles demônios que foi enviado até por Deus mesmo dentro de Saul, né? Saul estava ali com espíritos malignos, né? Como a gente pode dizer, que o atormentava, tá bom? Então espero que vocês tenham respondido bem aí e tchau, tchau.